Olá, bem-vindos a mais essa análise. Sabe aquela sensação, aquela frustração de olhar para a conta no fim do mês e pensar, ué, para onde foi o meu dinheiro? Pois é, hoje a gente vai explorar uma ideia que pode virar a chave de como se enxerga as finanças. É uma reflexão muito poderosa sobre uns vazamentos ocultos no nosso orçamento. Ok, vamos começar com uma pergunta bem direta, daquelas que incomodam um pouco. O que é que está te deixando pobre? Olha, a resposta talvez não seja a que todo mundo espera. A gente costuma procurar um grande vilão, né? Uma compra enorme por impulso, uma dívida gigantesca. Mas e se o problema for bem mais sutil? A primeira pista para a gente resolver esse mistério financeiro é entender que o problema não está necessariamente naquilo que a gente aponta como um grande erro, sabe? Não é sobre aquele gasto super extravagante que acontece uma vez por ano. É algo, na verdade, muito mais discreto e diário. E aqui? Aqui está a grande virada. O verdadeiro culpado, na verdade, se esconde naquilo que a gente considera normal, aceitável, até certo. São aqueles hábitos que a gente defende, sabe? Ah, isso aqui não faz mal. Aquelas pequenas permissões que a gente se dá todo dia. É uma ideia que vai contra o senso comum, mas é fundamental para entender o resto. Então, vamos dar um nome para esse conceito: o falso certo. É basicamente a ilusão de que as pequenas decisões do dia a dia não têm impacto nenhum. E é exatamente aí que um baita potencial financeiro se perde. Não num grande desastre, mas numa sequência de pequenos passinhos na direção errada. E olha que interessante como a gente pode desmontar o problema. A anatomia dele é bem simples, na verdade. São pequenos gastos que vêm de pequenas decisões. E o ponto é, sozinhos, isoladamente, nada parece grave. Aquele café, um lanche, uma assinatura de um serviço que mal se usa, nenhum deles por si só parece capaz de causar um estrago, né? E isso nos leva direto para o coração do argumento. A batalha é entre frequência e valor. É aqui que a gente descobre quem é o verdadeiro culpado pelo dinheiro que simplesmente some. A nossa atenção quase sempre está focada no lugar errado. E essa imagem aqui ilustra a questão de forma brilhante. De um lado, a gente tem a nossa percepção do valor. Cada gasto isolado parece pequeno, totalmente inofensivo. Do outro lado, a gente tem a realidade da frequência. O verdadeiro problema vai se acumulando com a repetição. Pensa bem, não é o custo de um cafezinho, mas sim o custo de todos os cafezinhos somados ao longo de um ano. É a repetição que transforma uma coisa inofensiva em algo destrutivo. Então, o ponto crucial é este, e está resumido aqui perfeitamente. O problema não é o valor, é a frequência. Essa frase, gente, é a chave para conseguir identificar os verdadeiros vazamentos nas finanças. É a repetição diária de pequenos hábitos que acaba definindo o destino financeiro de alguém, e não os grandes eventos isolados. Tá, mas por que a gente repete tanto esses gastos? Isso nos leva ao gatilho que está escondido por trás da frequência, a compra emocional. É o porquê por trás do o quê. Muitas dessas comprinhas frequentes não são sobre o produto em si. Elas são, na verdade, uma ferramenta. Como a gente vê aqui, se compra para aliviar o estresse, para se recompensar depois de um dia super difícil, ou simplesmente para tentar esquecer o cansaço. O gasto vira um mecanismo de escape, de enfrentamento. E aqui que está a ironia, uma ironia bem cruel, por sinal. Cada uma dessas compras feitas para a gente se sentir um pouquinho melhor ali no momento, na verdade só nos prende mais. Vira um ciclo vicioso, o estresse financeiro aumenta, o que leva a gente a buscar mais alívio em pequenos gastos, o que, por sua vez, só aumenta ainda mais o problema. E tudo isso nos leva à consequência final de tudo: o efeito acumulado. E para a gente entender bem isso, a metáfora dos vazamentos é perfeita. Ela ajuda a gente a visualizar o dano que está sendo causado, sabe? Lentamente, dia após dia. Pensa nisso por um segundo. O dinheiro não some de uma vez, numa grande explosão. Não. Ele escorre, gota a gota, todos os dias. É um vazamento lento, constante, que, por ser tão sutil, a gente muitas vezes ignora, até que o reservatório está quase vazio, e aí já é tarde demais. E esse esquema detalha o ciclo de forma muito clara. Tudo começa com as pequenas decisões diárias que a gente já falou. Elas criam vazamentos constantes de capital. E o resultado final é a erosão do nosso potencial de construir algo significativo, uma reserva de emergência, um investimento importante, a entrada de uma casa. E aqui está a conclusão, a ideia poderosa que amarra tudo isso. É a lição final.
Sem controlar esses pequenos e principalmente persistentes vazamentos, o sonho de construir algo grande, de ter segurança e liberdade financeira, acaba ficando só no sonho mesmo. A base para qualquer construção sólida é um alicerce que não tem rachaduras, não tem vazamentos. E assim, a gente termina com uma reflexão. A pergunta que fica no ar é exatamente essa: quais são os pequenos vazamentos na vida financeira de uma pessoa? Quais são aqueles hábitos que, gota a gota, estão impedindo uma grande construção? Porque, no fim das contas, só o fato de identificá-los já é o primeiro grande passo para finalmente tomar o controle da situação.